ligado a esse, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou no dia de hoje que prefere a relação com o governo Lula do que com a gestão anterior, em uma referência indireta a Jair Bolsonaro. Segundo ele, no mandato anterior, os parlamentares eram supostamente coagidos para a aprovação de projetos de lei de interesse do Planalto, enquanto com o petista existe uma relação de harmonia, diálogo e respeito. Começar com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, quais aspectos dessa declaração a gente deve considerar olhando para os últimos episódios e também, possivelmente, para o processo eleitoral, né? E também para a liberação de emendas parlamentares? São ingredientes que podem ter ligação com esse diagnóstico, esse raio-x de Hugo Motta? Neto, me parece que Hugo Motta prefere lidar com o atual governo porque foi só nesse governo que ele se tornou presidente da Câmara dos Deputados. No governo anterior, ele era só mais um de 513 parlamentares e agora ele é o líder da Casa Legislativa. Ele está ali na sequência do poder no Brasil, então na ausência do presidente da República e do vice-presidente, é ele quem assume a presidência da República. Então, ele deve estar se referindo a isso, porque eu tenho dificuldade em imaginar que naquela época do governo Bolsonaro, em que o Congresso e também a Faria Lima, né, tanta gente falava do trator Lira, que comandava a Câmara dos Deputados ali como um trator que passava o servidor. Ele certamente não era uma pessoa submissa, subalterna, não. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha muita personalidade. Era ele que lidava com o governo. E até onde me consta, eu tenho dificuldade em me lembrar que o próprio governo de Jair Bolsonaro tenha aprovado matérias que tenham sido até para entregar aos apoiadores de Jair Bolsonaro aquilo que havia sido dito nas eleições. Quer dizer, o presidente da República, naquela época, ele não impediu, por exemplo, que houvesse limitação nas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Eu não me lembro de legislação que pudesse ampliar o poder das polícias. Eu não me lembro de nenhum embate severo que houvesse ali algum tipo de imposição do governo federal. Então, eu realmente careço de compreensão do contexto dessa afirmação do presidente da Câmara. Eu acho que ela só pode ter vindo justamente pela diferença entre ser um parlamentar e agora ser o presidente da Casa. Pois é, uma justificativa, uma análise que faz todo sentido. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, depois eu passo para o Bruno Musa trazer também seus apontamentos sobre essa manifestação de Hugo Motta, que menciona uma preferência pelo relacionamento com o atual presidente, quando faz a comparação com o presidente anterior. Agora sim, a rede Jovem Pan toda conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, na verdade, uma manifestação de Hugo Motta, dizendo que prefere a relação com o atual presidente do que a relação com a gestão anterior. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque fatalmente muitos talvez digam, mas deve ter a ver por conta de liberação de recursos, ou ele está na cadeira de presidente da Câmara, logo tem algum tipo de interesse. É melhor que seja assim, porque daí ele mantém uma boa relação. Se fosse um outro, talvez diria também que a relação com esse outro seria maravilhosa. Lhe parece uma manifestação por pura conveniência? Totalmente. Nós estamos falando ainda de pessoas, de um daqueles, talvez representantes máximos, digamos, da velha política que permanece altamente em funcionamento no Brasil. Pessoas que a sua clã comandam seus determinados estados há muitos anos, pessoas que dificilmente você consegue encontrar pautas importantes sendo colocadas em votação e aprovadas, verdadeiramente importantes para o benefício de uma nação, tá? Ao longo dos anos,
principalmente porque eles se fizeram como profissionais da política, o que, na minha opinião, já é altamente abominável. A política não é uma profissão, a política deveria ser, ou melhor, deveria estar político e não ser político. Mas no Brasil se tornou uma profissão altamente rentável, principalmente pelos benefícios perversos que ela gera. E uma das importantes figuras dessa velha política, com o mesmo discurso, que pouco apresentou e foi aprovado ao longo de muitos anos para um projeto de país que não existe no Brasil, esse é um dos nomes importantes. E pessoas assim, Caniato, não têm preferências pessoais da boca para fora. Eles têm oportunismo. Aonde há mais incentivos? Aqui ou acolá? Se for do outro lado, não tem problema, eu mudo. Isso não gera convicção, não gera verdade, não gera absolutamente nenhum tipo de benefício para um país e para a população. Consequentemente, essa é uma das grandes figuras importantes, em que, se o jogo vira rapidamente, essa preferência muda de lado. Isso talvez deveria acender muito mais do que a luz amarela. A luz vermelha há muito tempo para políticos desse jeito. É interessante, né? Porque muitos colocam em paralelo o posicionamento do presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre adotou uma outra postura, né? Completamente diferente. Deixa eu passar para o Roberto Mota analisar a fala do Mota da Câmara dos Deputados, mas a gente não precisa olhar também para a figura de Davi Alcolumbre, porque muitos falam, mas é conveniente, tem um processo eleitoral, é melhor ficar bem com o presidente da República. Bom, Davi Alcolumbre fez uma outra análise, rompeu, tomou decisões e há quem diga que articulou e articula contra o governo, Mota. É como eu falei no meu outro comentário, né, Caniato? Você tem que ter alguns elementos para conseguir fazer o que Alcolumbre fez, né? Coragem, interesse, convicção e preparo. Não é todo mundo que tem isso. Agora, com relação a essa declaração, essa é a beleza da liberdade de expressão. Todo mundo pode ter uma opinião. Agora, nem sempre a opinião dos políticos profissionais coincide com a opinião do povo. Na verdade, eu acho que eu nunca vi um abismo tão grande entre o que as pessoas comuns pensam e o que a maioria dos políticos dizem. Esse abismo é tão grande que eu e muita gente se pergunta como é que alguns desses políticos conseguem se eleger. Porque parece absolutamente inacreditável que nosso sistema democrático, na escolha popular, coloque no poder pessoas que têm uma visão tão distante da nossa visão. E tem mais, alguns desses políticos, não é só que eles conseguem um mandato, eles também conseguem ser eleitos pelos seus pares para presidi-los. E eu vou te dizer, esse, para mim, é um dos mistérios da democracia brasileira.